E aí, beleza? Começando mais uma marretada com o Chicão Lino chegando até você. Hoje com um tema que foi muito polêmico, você mojimiriano precisa assistir esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito aí na nossa página, se inscreve, ative o sininho para chegar mais notificações aí para você, principalmente sobre essa nova grade que está chegando aí para vocês do Atitude Entre Linhas, com podcast semanal e também a marretada, a qual vou dar uns pitacos aí e falar de algumas situações. Recentemente, na Câmara dos Vereadores de Mojimirim, nós vimos um fato ocorrendo aí que foi muito interessante. Uma briga acirrada e de polarização política. De um lado o PT, do outro PL e, como sempre, isentos ali no meio, alguns tomando um partido, outro, mas enfim. Tudo começou quando estava em votação um projeto de lei para que implantasse em Mojimirim um dia comemorativo aos CACs, caçadores, atiradores, colecionadores, enfim. E diante disso, o vereador do PT ele se colocou ali com uma narrativa mentirosa. E essa narrativa gerou uma polêmica lascada. Então esse vídeo é para você que está perdido até agora, para você que entrou de gaiato e começou até a falar algumas asneiras por aí, que eu vi muito professor, e já deixo claro aqui, sem generalizar, porque muitos são maravilhosos e meus amigos, mas alguns professores aí entrando de gaiato e defendendo coisas que não deveriam defender. Por fim, vamos lá entender o que estava acontecendo. O vereador Márcio Denner Coran, ele estava ali, né, colocando, defendendo a sua categoria, ele que é policial militar, também é proprietário de um clube de tiro, queria homenagear aqueles que colecionam armas, aqueles que são atiradores desportivos e também aqueles que praticam a caça de forma legal, que fique claro isso. Porque o vereador do PT, lá na discussão, o senhor Hernani, colocou algumas mentiras, colocou que pessoas caçam na Vossoroca, colocou que pessoas caçam no Vergel. Se caçam, são irregulares e provavelmente não são CACs. Até porque na Vergel, os relatos que tem de pessoas caçando lá são de moradores do assentamento, que por sinal estavam lá no dia de posse do Hernani, alguns assentamentos, ou seja, fazem parte deste partido ou deste vereador que inclusive estava falando mal desses que caçam na Vergel. Mas isso talvez é um assunto para outro momento. Diante dessa realidade do vereador Coran estar ali, né, querendo trazer esse dia de homenagem, que meu aplauso vai a ele também aí, porque é um dia memorável. Mojimirim tem diversos colecionadores famosos de armas e utensílios que foram utilizados em guerras passadas, enfim, coisas que são muito bonitas, por sinal, inclusive na parte desportiva. Que bacana, né? Termos atiradores. Mojimirim agora tem uma atiradora muito jovem, que é a própria filha do Coran. Diante disso ia ocorrer essa homenagem, mas, como um bom petista não quer perder ali, né, ele coloca narrativas mentirosas, falando que estava homenageando caçadores. Nisso, as pessoas que são adeptas ali ao partido do PT, junto com o PCdoB e alguns outros agregados, começaram a levantar placas que defendem a vida. Uma incoerência tremenda, porque eles mesmos são que levantam a bandeira a favor do aborto. O PT, neste momento, está tentando de todas as formas aplicar a lei para que se possa abortar a qualquer momento. Mas nós defendemos a mulher. E se o feto, se a criança é do sexo feminino? Vocês não defendem as mulheres. Vocês defendem apenas uma ideologia de uma agenda global e, por fim, para ser militante, precisa defender o aborto. Então, as mesmas pessoas que estavam carregando placas que defendem a vida, não os caçadores, são aquelas que são a favor do aborto. Diante disso, o vereador Hernani colocou ali diversas situações, que a arma mata, que não sei o quê. Mal sabe ele que o que mais mata no Brasil hoje é o álcool. Infelizmente, principalmente a desinteligência. Inclusive, já deixo aqui um relato. Se eu perguntasse para você, a faca de cortar carne lá na sua casa, de cortar verdura, foi feita para tirar a vida de alguém? Ah, não foi? Pois é. Ela é uma das que mais tira a vida no Brasil ainda. O seu carro que te leva de um lado para o outro, o carro do Uber, foi feito para tirar a vida de alguém? Não, pois é. No Brasil ainda tira a vida de muitas pessoas.
Tesoura, você tem uma tesoura na sua casa? Foi feito para cortar papel, mas tira a vida de muitas pessoas. Diante disso, a arma de fogo ela é bem reduzida diante disso, porque ela é utilizada para defesa pessoal, nesse caso. E se ocorreu aí, você pode ter certeza, um assassinato foi, na maioria das vezes, por parte de alguém que estava praticando ali um roubo. Enfim, diante de todas essas situações, Hernani então provocou ali a tribuna, provocou os vereadores falando sobre isso. Diante desse momento, levanta-se o vereador Wagner e ele vai lá e inicia sua frase dizendo que foi citado ali que era melhor ter livros do que armas pelo vereador Hernani. É um ponto interessante, legal, livros são muito bons, principalmente de qualidade. E o vereador Wagner ele disse que livros também matam. E se analisarmos a atual situação do Brasil hoje, diante da educação mundial, realmente tem matado. E quando ele usa esse termo, ele fala principalmente com o PT querendo aplicar ali essa metodologia de Paulo Freire. Inclusive, vi um monte de professor aí levantando, se defendendo Paulo Freire. Presta atenção nesse vídeo se você é professor, porque está defendendo aquele que fez o seu salário ser uma porcaria. Você está defendendo aquele que tem feito o seu salário cair. Até porque a pedagogia do oprimido, se você é professor e não leu ou não conhece esse material, que vai contar lá aquela história no Rio Grande do Norte, de Angico, dos 300 cortadores de canas que foram alfabetizados em 45 dias apenas com a troca daquilo que o professor poderia oferecer do seu cotidiano. Ou seja, Paulo Freire quis arrumar uma forma de trazer Karl Marx e Engels para dentro da sala de aula. Nossa, Chico, mas esses nomes que você disse são comunistas. Exatamente, Paulo Freire, comunista. Extremamente marxista, talvez o maior marxista brasileiro. E ele quis aplicar isso e trazer isso. Isso foi lá em 1963. E eu não preciso ler em lugar nenhum isso aí, eu tenho na cabeça de estudos e tantas coisas que eu já vivi para compreender a nossa geração atual. E quando nós percebemos isso, em 1964 ele tenta aplicar algo e vai dizer que o golpe militar não permitiu. Uma grande mentira. Inclusive, até hoje não se sabe onde estão essas 300 pessoas, não tem relatos, não tem nada. Mas a principal ideia era o quê? Que o professor, o educador, pudesse passar o conhecimento para essa pessoa, não de uma forma de alfabetização normal, somando aquilo que nós conhecemos, a letra B com A que forma o Ba, a letra B com U que forma o Bu e assim por diante. Não. Ele achava melhor introduzir dentro daquela sistemática de vida da pessoa a ideologia para combater o capitalismo. Ou seja, Paulo Freire tinha consciência de que ele precisava aplicar dentro da sala de aula aquilo que era contra o capitalismo, que destruía as vertentes pensadoras, ou seja, gerando uma cultura de pobreza. Aí eu vejo você que é professor defendendo isso e idolatrando Paulo Freire. Se o seu salário está uma porcaria, vou repetir, é porque você idolatra Paulo Freire. Inclusive, você que reclamou, principalmente no estado de São Paulo, que seu salário nunca foi aumentado, lembre-se que Geraldo Alckmin, que foi por anos o governador do estado de São Paulo, que não subiu o seu salário da forma que você merecia ganhar, é o atual vice-presidente junto com quem? Luiz Inácio Lula da Silva. Tá, então você precisa entender o que está acontecendo aqui. No ano de 1994, Fernando Henrique Cardoso ele ganha as eleições. Fernando Henrique Cardoso extremamente progressista, com um viés socialista muito grande. Nós sabemos muito bem disso hoje, compreendemos isso. Fernando Henrique Cardoso ele chama ali Paulo Renato, que também era do PSDB na época, Paulo Renato Souza, se não me falha a memória. Paulo Renato Souza, em 1996, ele já implanta nas escolas, e isso demorou um certo tempo a ser implantado em todo o Brasil, para que se passasse de ano diretamente. Então, em 96, começou a destruição da nossa educação, com os socialistas, mas em 2005, onde Haddad, que é o atual ministro da Fazenda, foi indicado para ser o ministro da Educação, ali começa a maior destruição que nós já vimos diante de tudo isso. Por quê? Paulo Freire, a partir dali, começou a ser introduzido nas escolas como o grande mentor, a melhor forma, as apostilas foram sendo mudadas, não diretamente com as frases e ações, algumas até mais explícitas, que nem em algumas escolas se comemora a Semana Paulo Freire. E diante disso criou-se uma cultura de pequenez, ou seja, o aluno dentro da sala de aula ele é doutrinado para ser um militante, não respeitando mais nem os professores, nem os pais e nem a sociedade.
Por isso nós vemos a decadência da educação hoje, com professores ganhando pouco, professores sendo humilhados dentro da sala de aula, com alunos xingando, o professor tem que se virar no 30 ali. Dependendo de onde o professor estiver dando aula, ele não precisa mais do diploma de grau superior ali, apenas o segundo grau, já dá para ele iniciar dando uma aula. Nós vimos a decadência, sabe por quê? Porque Paulo Freire um dia disse que a melhor forma de educar é o professor conversando apenas com o aluno e usando aquilo que ele estava passando. Meu irmão, nós estamos falando de situações hoje que famílias estão se separando, os pais não se respeitam mais, e tudo isso vai criando uma atmosfera dentro da escola, se for usar essa metodologia Paulo Freire, que mata mais do que qualquer arma. Então o vereador Wagner ali teve razão em falar aquilo. A partir disso instaurou-se ali na Câmara uma grande briga, e diante dessa briga aí, infelizmente, teve acusações ali relacionadas à religião, o Hernani chamando o vereador de falso religioso e o vereador Wagner pedindo para que provasse que era um mentiroso ou falso religioso, enfim, assim por diante. O que eu quero trazer diante disso é que era apenas um dia para comemorar aqueles que colecionam armas, aqueles que atiram ali, que podem chegar até uma Olimpíada representando o Brasil, e aqueles que, quando necessário, vão sair para caçar. Porque se você não sabe, em muitos lugares é necessário o caçador. Que nem quando uma grande manada de javalis está destruindo uma plantação, precisa que os caçadores se desloquem até lá para acabar com essa grande manada. Senão a gente não tem nem o que comer, porque eles se reproduzem muito rápido. Mas o Hernani preferiu criar essa grande narrativa falando que o livro é melhor que a arma. E acabou dando no que deu. Se você me desse agora um livro do Paulo Freire e uma arma, eu pegaria uma arma. Porque com a arma, pelo menos, eu posso me defender. O livro do Paulo Freire, a única coisa que pode acontecer comigo é que eu me torne um comunista e não aceite mais que quando um ladrão rouba minha casa, eu ligo para a polícia que tem arma para me defender. E não para um professor que tem livro. E vai chegar para o ladrão, olha, você não estudou? E é capaz dele falar, estudei sim, estudei Paulo Freire. E eu aprendi que aquilo que é seu, capitalista, pode ser meu também. Só basta roubar. Fico com essa aí, marretada. Até a próxima. E vamos juntos. Atitude Entre Linhas. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, ao vivo.